Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você está vendo esse vídeo, está começando mais um podcast Juntos e Mixturados, valeu? Tá começando mais um podcast Juntos e Mixturados. E antes de mais nada, eu quero agradecer aqui aos nossos colaboradores. Mandar um forte abraço aí pro Márcio e o da Padaria. Forte abraço aí pro Duda lá do Mercadinho Gato Preto. Um abraço pro Zoeira lá do mercado, lá da Vila, o depósito da Vila Norma. E um abraço também pra Gold Dog, né? Semana passada eu falei errado, né? Falei Bom Dog. É Gold Dog. Onde você encontra os melhores alimentos pro seu cachorro e pro seu gato. Valeu? Mandar um forte abraço também para RVD Produções e Evento, Nigo Henri, e o nosso editor é o Emerson Sheik. Valeu, rapaziada. E hoje eu tô com um cara aqui que ele faz um pouquinho de tudo. Ele é diretor, ator, produtor, apresentador. Ele faz de tudo um pouco, né? E é um cara que, para você que trabalha com audiovisual ou trabalha na área da televisão, de um modo geral, vamos dizer assim, é importante você estar assistindo essa live aqui, que você vai obter informações importantes para sua carreira futura. Hoje eu estou aqui com o Paulo Martinelli. E aí, Paulo, como é que você está? Tranquilo, cara? Nossa, tá um pouco mais, parece que é a primeira vez, né, cara? Estou muito feliz deste convite. Sim. Conheci você há pouco tempo, achei você um jovem percussor, não sabia absolutamente nada a teu respeito, por isso que eu tinha que fazer um pouco uma pesquisa, que eu sou muito parecido com você, só que eu deixo tudo, para mim tudo é novo, sabe? Sim. E gosto muito do meu trabalho, 40 anos que eu... Só 40 anos. Só 40 anos estou desempenhando esse trabalho, parece que foi ontem. Dizem que você faz tudo e não faz nada. Eu já sou ao contrário. Eu procuro fazer tudo para eu aprender um pouco, enveredando pela arte, vamos dizer assim, que é a minha área, né? Fico muito feliz. Obrigado, programa Juntos e Misturados. Obrigado a você, Saed, pelo convite. Toda a produção. Vocês me acolheu tão bem nesse lugar que eu amo tanto, que é Mesquita, na Baixada Fluminense. Muito obrigado. Mesquita. Ô, Paulo, a gente costuma fazer aqui o início, durante e hoje, que é um processo, né, que a gente faz aqui. Quem era o Paulo na infância? Onde foi a sua infância? Onde você nasceu? Conta um pouco pra gente. Nossa, complicado. Eu nasci em São Paulo, sou paulistano, de pais separados. Fui para Bahia, tanto que você vê meu sotaque é um pouco estranho, que eu morei em alguns lugares. Minha avó e meu avô me criou, muito bem criado, no sentido sabe, da seriedade. Eu pego um pouco dessa infância, ser muito sério, ser muito correto, ou seja, a gente procura ser, né? Mas eu sou muito correto comigo, com as pessoas, é sim ou não, não é nem sim nem não, ou é sim ou é não. Então tudo que eu sou hoje, eu agradeço muito a meu avô, minha avó e as pessoas nas quais me ajudou a ser o que eu sou hoje. No caso, a sua infância foi na Bahia, no caso? Bahia. Você foi, no caso, você cresceu na Bahia? Sim. Até que idade, mais ou menos? Porque vamos dizer assim, eu era muito tímido, uma pessoa introspectiva, e estudei, obviamente, entendeu? Mas o teatro, vamos dizer, o teatro que foi o divisor das águas na minha vida, porque eu fui para o teatro muito cedo, com 8 anos de idade, na Bahia, e o teatro fez com que eu conhecesse um pouco mais do Paulo. E o seu encontro com o teatro foi de que forma? Foi através, é engraçado, eu fiz muitas lives falando sobre, porque as pessoas querem saber como é que você iniciou. Eu iniciei porque o meu irmão que me levou para fazer um trabalho religioso, porque muitos atores começam na igreja, não é isso? Sim. E eu iniciei também numa igreja, e ali eu fui convidado para fazer o renascimento, o nascimento de Cristo.
E não parei mais, ou seja, ali que começou todo o processo. Ali que minha... você foi apresentado para a arte, vamos dizer para assim. a arte. Mas o nascimento de Cristo era aquele que tem tradicional lá, Sim, é aquele que tem o tradicional, que é tradicional. todo ano, no caso. Todo ano, na Igreja Católica. E lá você foi fazer qual papel? Na época, eu era muito pequenininho, na realidade. Sim. Eu ia compor as cenas, né? Eu ia compor a cena que estava precisando de uma criança. Era Eu não uma seria espécie o de Jesus. figurante, vamos dizer assim. Era um figurante que não tinha, óbvio. Sim. Mas ali que começou todo o processo e eu gostei e achei tudo muito lúdico, porque uma criança de 8 para 9 anos não vai entender, né? O que está acontecendo. Mas para mim, na minha concepção, acho que tudo iniciou o processo. É porque 8, 9 anos é diferente, né? A criança está brincando, de outras coisas. Tá? Ela não está muito voltada para a arte, vamos dizer assim, para o teatro, essas coisas. Óbvio. Que não é muita, tipo assim, a cultura, né? Também, tu apresentar para o teu filho com 8 anos de idade um teatro. E engraçado, aí ontem a nossa saudosa Araci Balabanian, que nos deixou, e ela estava falando parecido comigo. Foi com 8 para 9, ela foi 12, que ela foi assistir uma peça que alguém levou e ela se apaixonou. Falei, eu quero fazer aquilo. Eu quero fazer da mesma forma que aconteceu comigo. Aí, no caso, então, teu irmão te levou para você poder fazer essa participação. E não parei mais. E aí, qual foi o próximo passo? Você pediu ele para poder te levar no teatro? Como é que foi? Não. Resumindo, aí era uma cidade muito pequena. Sim. E aí eu fiquei muito, vamos dizer, não era coroinha, mas aí eles começaram a perceber que eu tinha uma veia artística, né? Então o padre, na época, pediu para padre da cidade, no caso. Da paróquia. E ele pediu para que eu continuasse indo e desenvolver. Ou seja, eu não parei mais fazendo uma peça atrás da outra, porque ali eu me descobri e eles me descobriram também, porque eu tinha uma veia para a arte, né? Porque na realidade eu não sabia até que eu era artista, mas a partir daquele momento eu vi que tinha tudo a ver com o meu eu. Entende? Sim. Mas dali eu comecei a fazer outras peças, comecei a fazer cursos, porque eu não tinha noção de então, no caso, você se dedicou mesmo, você se empenhou mesmo na arte de atuar, vamos dizer assim. Sim. Dali iniciou todo o processo, eu fui fazendo cursos, terminei meu 2º grau muito novo, né? E fui para uma outra cidade maior, que é a que eu estava. Já com quantos anos? Já com 16 para 17. Eu fui para uma cidade maior que eu continuei fazendo, ou seja... Então da tua primeira apresentação que você fez lá, sim, até os 16, você não parou mais? Não parei desde... E foi fazendo peças, no caso? Peças de teatro. Sim. E cursos de teatro. Sim. Né? Porque, na realidade, essa igreja na qual eu comecei, ela levava alguns profissionais dessa cidade na qual eu estava indo depois, entendeu? Resumindo, aí eu fui fazendo tudo que era de cursos de teatro, fui lendo, fui pesquisando e não parei. Aí com 16 anos você foi para outra cidade? Outra cidade maior, chamada Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é a terceira cidade maior do estado da Bahia. E lá eu procurei o melhor professor de teatro e um teatrólogo, uma pessoa que eu devo muito, em partes, tudo que eu sei. Agradeço a Carlos Jeová, que hoje não está também entre nós, mas todas as vezes que eu tenho que falar e agradecer, eu agradeço. Sim. Mesmo mentalmente, porque foi antes e depois dele, porque ele era uma pessoa conhecida no estado da Bahia, talvez no Brasil, então um cara muito conhecido. E as técnicas, mesmo... ou seja, desde o início que eu sempre fui muito sério e eu queria aprender, entendeu? Eu queria... Porque quando você não entende o que você está fazendo, é uma coisa, mas depois você tem que saber o que você está fazendo, a interpretação, entende? A postura, a voz, enfim, todo um contexto para você fazer aquelas personagens. Isso tudo foi ele que passou. Ele me ajudou bastante. Aí ele viu que eu era muito centrado, pontual, pontualidade britânica nos horários, e aí ele começou a me analisar, me observar como eu observo as pessoas hoje. Sim. E aí ele me convidou para ser
Relações Públicas da Casa de Cultura em Vitória da Conquista, muito cedo, muito novo. Então, o grupo, ele tinha uma companhia. Então, as pessoas ficaram, assim, pouco tempo eu já estava conseguindo o que muitos não conseguiam há bastante tempo, que ele tinha uma companhia e era a melhor companhia em Vitória da Conquista. E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho com ele, enfim. Então eu ficava observando, escutando tudo que ele tinha para me ensinar, entende? Então as pessoas hoje acham que as coisas são fáceis. Então você tem que fazer por onde, entende? Você tem que ouvir mais, escutar, ler. E quem sabe mais, obviamente, já tem uma bagagem de conhecimento. Então você tem que escutar para você também um dia ser alguém, porque você tem que, na realidade, montar o seu quebra-cabeça e tua intelectualidade. Então não adianta... se achar, vamos dizer assim. Exatamente. Esse cara foi um divisor de água na minha carreira. E lá em Vitória da Conquista, você foi trabalhar com ele como Relações Públicas, né? Relações Públicas também. E atuando, Relações Públicas, eu tinha um papel muito importante, muito novo, porque às vezes eu representava a Casa de Cultura de Vitória da Conquista. Às vezes, quando ele não podia ir, então eu estava indo. Então, a política também na minha vida, isso é política, começou muito cedo. Então, pautado, porque o artista ele tem que ser político, ele tem que ser politizado. Então eu comecei a ser politizado muito cedo. Não estou falando em partido, não, tá? Estou falando politizado. Porque na verdade, no teu caso, você convivia com várias pessoas. Sim. De toda forma, vamos dizer assim, porque você era relações públicas, era teatro, era ator, eu era assistente dele e eu era relações públicas. Mas por que eu estou falando? Porque é exatamente que ele olhou mais na minha... Sempre do que eu conheço também como gente, eu sou muito pontual, eu sou muito correto, eu sou muito... Ou seja, eu sou até chato, sou britânico pontual. Então, eu chegava antes dele, estou falando em tudo por tudo. Porque para você ser um artista, não é só no palco, é antes do palco também. Você tem que ter todo um cuidado com vestimento, né? Com figurino, com maquiagem, com a forma de... Ou seja... Isso foi uma avaliação. Então, acho que o que você consegue não é por isso ou aquilo, é pelas atitudes e pelo que você tem a oferecer também, claro. E Vitória da Conquista, você ficou quanto tempo? Meu filho, eu fiquei em Vitória da Conquista já estava muito pequeno para mim, sabe? Porque nós viajamos muitas cidades, não só da Bahia, mas em alguns estados próximos. Então nós fizemos, era infantil, adulto, 2 peças muito loucas, era uma companhia, entende? Então eu fiquei aproximadamente uns 4 anos, talvez. E aí eu até falei para ele, eu acho que já está na hora de eu seguir o meu caminho de alçar voos maiores, que a cidade de Vitória já estava muito pequena. É isso que eu acho bacana. Eu olho para trás e falo, meu Deus, eu acho que eu sou muito doido. Mas precisava de passar por essas fases, sabe? Por processos. E aí eu fui para o sul do país. Do sul do país eu morei no sul, continuei fazendo meu teatro, fiz cursos de modelo para vídeo comercial. É por isso que eu falo, o artista ele tem que ele tem que aprender, sabe? Não que eu sou ator, mas efetivamente eu estou sendo tudo, eu quero aprender tudo e a gente não aprende nada, né? A gente vai tendo conhecimentos, a gente vai agregando, a gente vai... como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Um dia eu aprendo um pouquinho, então no Sul também eu fiquei um tempo, aprendi muito com a arte, com a cultura do Sul. E lá no Sul você conheceu, como você, em Vitória da Conquista, você conheceu uma pessoa que Carlos Jová, te dirigiu e tal, e lá no Sul teve também essa pessoa que você conheceu, que você pegou um pouco mais de experiência, ou lá você já começou a trabalhar com... Não necessariamente. Eu até tenho porque muitas pessoas falam, eu trabalhei também, eu estudei também, eu tenho uma outra formação. Então, eu fui trabalhar na rodoviária, a Vepo, e porque minha tia casou-se com um gaúcho e lá eu tive que trabalhar, porque eu tive que me manter. E lá eu fui para um teatro, uma companhia também, um grupo era do Gasômetro,
para quem conhece o Sul, é um gasômetro, é tipo Cristo, sabe? É um ponto turístico. E lá tinha um grupo de teatro, está precisando de atores. Então eu fui, fiz um teste, entende? E paralelamente trabalhava, porque todos nós temos as nossas contas a pagar. E mesmo um ator que está fazendo teatro não dá muito dinheiro, todos sabem disso. E eu tive que fazer outras coisas né? Porque trabalhava, estudava, fazia então meus você ainda cursos, não se sustentava pelo teatro, não me sustentava ainda, entende? E daí, só para dar para você entender, se quiser fazer uma pergunta, mas sim, você está fazendo com que eu voltasse lá até onde eu estou hoje. Mas eu sempre falo para as pessoas saberem que, principalmente, o teatro é o pai de todos. Pode atender. O teatro é pai de todos. É um rapaz que... Então, o que acontece? Acho que deve ser importante. A gente faz o teatro, Sim. Né? O teatro não dá dinheiro, então você faça outra coisa paralelo. Sim. Não é? Até um dia que você consiga assinar um contrato, ou mesmo paralelamente está fazendo as duas coisas, não tem nada. Você vê todas as pessoas, todos os artistas que hoje estão em evidência, essas pessoas que têm um tempo mais de carreira, todas teve uma outra profissão. Entende? Fazia teatro, fazia outra coisa. Fazia teatro, nada impede de você. Hoje as pessoas acham que não, faça assim. Seja um dentista, pode fazer teatro. Seja um médico, pode fazer teatro. Seja um cantor, pode fazer teatro. Independe. E eu sempre fui dessa forma também. Então eu tive que me manter também. Eu tinha que pagar minhas contas. Ao mesmo tempo, fazer cursos, estudava, lia, entende? Nunca o teatro saiu da minha cabeça. É porque, na verdade, você foi para a Vitória da Conquista, você praticou, né, a questão do teatro de um modo geral, pegou uma experiência lá, né? Pegou experiência lá e tudo mais, e você foi para o Sul para poder... foi para casa de parente, foi trabalhar? Minha tia. Foi para casa do tia. Aí lá você foi trabalhar e ainda assim continuou. Fiz meus cursos, né, curso de modelo fotográfico, fiz comercial, entende? Eu sou uma pessoa na qual eu tenho experiência, não vou te falar que eu sou o melhor, mas a experiência, você sabe que de alguma forma vai te ajudar. Você tem conhecimento, vamos dizer assim, conhecimento. Sim. Aí do Sul, você foi... Para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro. O Rio... Até então você estava fazendo curso, teatro... E continuei... sim. Isso. Minto. Do Sul eu fui para São Paulo. Sim. Fiquei porque eu sou paulistano, tenho família em São Paulo. Aí eu fiz Célia Helena, curso de teatro também, que é 2º grau, fiz Célia Helena, ou seja... Todos os lugares que eu passei, eu sempre dava uma... Né, então você é nascido em São Paulo. Em São Paulo. Voltei a São Paulo. Foi para... Do Sul eu voltei para São Paulo. Do São Paulo você foi para Bahia, não? São Paulo eu voltei para Bahia e de Bahia eu vim para o Rio. Sim, então você fez esse trajeto eu fiz todo. Conheço o Brasil quase todo. Fez esse trajeto todo no teatro, aprendendo, estudando, fazendo curso, trabalhando paralelamente. Sim. Mas a sua vida mesmo, de fato, no teatro começa quando você vem pro Rio, é isso? Não. É o tempo que eu tô fazendo teatro. Não, sim, eu digo assim, porque aqui no Rio você passou Não é bem assim. Nada é fácil. Sim, sim. Tá? Pro ator mais tarimbado, pro dinossauro... Para Lima Duarte, para Fernanda Montenegro, nada caiu do céu. Né? Então, da mesma forma, comigo. Entende? Aí, esse mesmo diretor de Vitória da Conquista, procurei, falei, eu quero ir para o Rio. Que eu estive em São Paulo, voltei para Bahia, eu encontrei com ele falou, gostou muito do que eu estava fazendo, da maneira que eu estava construindo a minha história artística, né, que eu estou falando. Aí ele falou, eu tenho um amigo no Rio de Janeiro, pode procurar no meu nome. Entende? Sim. Só que aí o que acontece? Eu sempre dou esses feedbacks pelo seguinte,
Eu falo para algumas pessoas, eu dou aula em alguns estados do Brasil. E eu falo, não sai aventurando. Eu não aventurei, sabe por quê? Porque eu sempre estava com meu dinheiro. Eu sempre trabalhei, então eu sempre tinha meu dinheiro para que se desse alguma coisa errada, pelo menos eu já tinha Tinha um plano B, um né? plano B. Sim. E aí ele falou, olha, você vai para uma pessoa lá em Botafogo e vai procurar no meu nome. E eu chegando no Rio, essa pessoa não estava mais nesse endereço. Entende? E aí minha cabeça Teve que se virar nos 30, virar né? nos 30. E tem uma prima que ela falou, não, tem um tio que mora em Ipanema, então fica um pouco lá. E eu fui para casa dessa pessoa. Essa pessoa também me ajudou muito esses dias que me acolheu. Sim. E dali eu tive que procurar, e como eu falei, eu sempre tenho uma reserva, então procurei um lugar para ficar, para não dar trabalho, entende? Um lugarzinho e tal, que era só meu. E fiquei. E paralelamente as coisas foram acontecendo, fui conhecendo as pessoas, fui na TV Globo, entende? Continuou correndo atrás, né? Claro. Mas, ao mesmo tempo, trabalhando, sabe? E o dinheiro vai acabando, você tem que procurar algo. Sim. Gente, você pode fazer qualquer trabalho, entende? Honestamente. Aí eu vendi água de coco, trabalhei em trailer e ao mesmo tempo estava fazendo teatro. Uma coisa Perfeito. que você não deixou de fazer em todos os lugares que você passou foi o teatro, né? Não. E conheci algumas pessoas. Papai do céu me colocou, o universo me jogou pessoas muito eficazes, pessoas que me acolheram e pessoas que me ensinaram. Sim. Né? Porque uma coisa que quando você já nasce predestinado vai acontecer de qualquer forma. Não que agora você não pode ficar esperando. Ser, não tem jeito, né? Você não pode ficar esperando cair do céu. Mas se você vai acontecer. E eu conheci um diretor muito bacana, não está entre a gente, ele está sempre lá, deve estar feliz de ter acontecido coisas boas na minha vida. Eu de Schneiderberg e conheci, ele me colocou para fazer alguns infantis, sim, entende? Projeto escola, clubes, esses clubes melhores que tem no Rio, então parece que eu estava, entende? E aí, porque é bacana você receber seu cachezinho, receber seu cachê, sabe, do seu suor, você se divertir. E você lembra qual foi o dia que você pegou o teu primeiro cachê como ator? Lá atrás, né, meu filho? Lá na Bahia a gente já recebia o cachê, claro. Não era muito, mas era um cachê é um cachê que você fala, nossa, meu suor, meu trabalho, entende? Eu recebi tudo que eu fiz, a maioria dos meus trabalhos eu tinha um cachê. Não cachê, obviamente, mas era um cachê. Era um cachê. E ali a costura foi começando e eu muito atento a tudo. Isso, eu estou no Rio há 31 sim, anos. E falei, agora eu tenho que ir no sindicato. Né? Dei uma... Aí aconteceram algumas coisas, mas assim, na minha vida no Rio, foram algumas, obviamente, que não é totalmente, mas eu olho para trás e falo, nossa, foi muito melhor do que pior. Aconteceu muitas coisas, porque as pessoas, às vezes, o pior, alguma coisinha assim, já fica se lamentando. Não, pelo contrário, eu ganhei muito mais, eu ganhei muito mais do que perdi, sabe? E dali eu fui pro SATED, Sindicato dos Artistas, na época, Rosa Maria Murtinho, gosto muito da Rosinha, que a gente chama, e ela viu eu, isso que eu falo, a política, acho que eu sou um cara político, sabe, assim, eu não sei o que acontece comigo. Aí eu falei, quero falar com a Rosa Maria Murtinho. A Rosinha veio, ela é muito séria, sabe? Mas no caso, você ficou sabendo, você já conhecia ela de nome? Não, fui no SATED, no sindicato, entendeu? Então, mas você foi diretamente para procurar ela? Eu fui para procurar ela, porque ela é presidente. Tem uma diretoria, então vou procurar quem? Vou procurar Deus. Eu sempre fui desse jeito. Então você mirou quem era a diretora do SATED, né? É que ela era presidente na época. Sim. E aí ela gostou muito da minha maneira de ser.
E aí eu comecei a ir no SATED, comecei a visitar mais o SATED e teve um prêmio no SATED, foi no Teatro Municipal. Isso tudo você atuando Isso já tudo também atuando, isso tudo atuando, meu filho, tudo atuando no Rio. no Rio. E aí ela me convidou para ser relações públicas desse prêmio. Ó, pra você ver, sabe, assim, porque você ia levar, você ia contactar pessoas conhecidas. E aí não é todo mundo. Sim. Aí você começa a desvirtuar, entende? É normal? Não, para mim não é, porque eu tô falando com você aqui como se estivesse falando com qualquer pessoa comunicadora, Sim. entende? Eu não vou desvirtuar. E a mesma coisa, eu levei os convites, um por um que ela pediu, e ela percebeu que eu era uma pessoa diferenciada, por eu ser desse jeito. Entende? Não é porque eu vou estar com A, com B, com C, Sim. que são conhecidos, que eu vou ali tirar fotos, pedir autógrafo. Nunca tive esse. As minhas aulas e minha escola foi muito bem. Eu fui muito bem preparado para essas coisas. Você Sabe? tratava as pessoas como pessoas. Como natural. Vamos dizer como assim. colegas. Eu sempre tratei todos como colegas. E aí comecei a visitar, tal, passou-se minha culpa, porque ela. Próximo ano, já 2 anos depois, seria a eleição. E aí eu fui oposição da Rosa. Não que eu fiquei contra a Rosa, e sim que alguns diretores me convidou para eu ajudar nessa eleição, que foi a primeira... Na campanha de alguém, no do Stepan caso. Essessian. Sim. E aí o Stepan, a primeira gestão dele, eu estava com ele. E A primeira vez que ele se candidatou, ele entrou. Entrou. A Beth Pinho, que era a Manda-Chuva. Beth é muito minha amiga, Beth Sim. é maravilhosa. E na época eu achava ela meia... Porque tudo a resposta vai vir na frente, sabe? Assim, eu tenho certeza de que algumas coisas que a gente está fazendo aqui, um exemplo, se eu te fiz alguma coisa que eu não gostei, ou vice-versa, lá na frente, você pode me falar, olha, ele fez isso e estou aqui para demonstrar que não era nada disso. Sim. Resumindo, aí continuei no sindicato e fazendo meus trabalhos, fazendo minhas peças, profissionalmente, aí já era profissional, entende? Cachê, contratos. Como sempre, né? Fiz 2 novelas, fiz um documento verdade, elenco de apoio. Fiz uns trabalhos bacanas que já era profissional. Uma coisa que eu tenho com muita tristeza, a família nunca a minha família, com exceção, a minha mãe e minha tia, são muito poucas exceções. A maioria não acreditavam. Falar que eu sou doido. Você não teve um apoio Não. da tua família? Isso que eu falo, o apoio é muito importante. Eu era doido, eu não sei o quê, era maluco, que eu já trabalhei muitas coisas. Então a minha família tem um cartório lá na Bahia. Então eu trabalhei no cartório. Então eles queriam que eu continuasse dessa continuidade. Mas essa minha tia, que era oficial, ela falou, não, vai em busca. Ela e a minha mãe, que eu dedico tudo a ela. Prêmios que eu recebo, dedico a elas, entende? Efetivamente a elas, porque elas que lá atrás falaram, meu filho é artista, mesmo ela não ter tido me criado, Sim. sabe? Porque depois ela era minha irmã, era minha mãe, entende? Então, mas mesmo distante, ela estava sempre me apoiando. E, enfim, aí foi subindo um degrauzinho após o outro, tendo conhecimento, conhecendo pessoas, assim, continuei no sindicato, fui para a rádio, isso vai ter, aí meu filho, não vou deixar você falar. Aí não, foi para aqui você é o entrevistado, você tem que falar. Então eu fui para a Band, Sim. Bandeirantes, AM, era na 13 de maio na época, e fiquei lá com um cara também que me ensinou muito, o Carmelo Silva, e dali eu fui para uma outra rádio, comecei a fazer rádio também, ó, pra você ver, eu fui para, que eu te falo, é Libra, então rádio, fui lá para a Rádio Catana, FM, que era na Rocinha, na Rocinha,
e tive meu programa sozinho, sabe? Que era um programa parecido com o seu. Assim, Fiz um programa de rádio. Fiz um programa na Rocinha. Duração 2 anos. E Nós na Arte, o programa. Sim. Eu tinha umas cabeças doidas, eu criava, roteirizava, fazia tudo. Levei algumas pessoas, amigos, conhecidos. Fiquei, e dali eu recebi um convite, estou resumindo, para ir para a Ásia, fazer um trabalho na Ásia. E ali na Ásia eu fiquei. Nós ficamos aproximadamente 2 anos trabalhando, com shows e variedades. Levei 25 pessoas daqui através de uma empresária, que é a Daniela Kelly, que mora em Los Angeles. E na Ásia vocês foram fazer exatamente shows. O quê? Era um show com... Era com bailarinos? 25 atores aqui. Bailarinos, percussionistas aqui do Brasil. E eu fui coordenando. Sim. E lá, ficou 2 anos lá direto fazendo? Não, ia e voltava. Não só na Ásia, mas com outras cidades também. Na Ásia nós fizemos, acho que umas 20 cidades. As principais. Sim. E, resumindo, ia, voltava. Um dinheiro bacana, um contrato bacana, que a Dani que fez com que eu fosse, que eu alçasse voos, né? A Dani já é a pessoa que, no caso, era empresária que você falou, no caso. A investidora. Isso. Ela que nos levou. E levou. ela que te deu todo esse respaldo para você poder ir para a Ásia. No caso, você que montou tudo, a equipe toda. Não, ela precisava de uma pessoa séria, correta, sim, um coordenador. E eu fui coordenando essas pessoas. Só que ela não satisfeita, porque eu jogo nas 11. E lá nós fomos, preparamos tal, e ela mandou fazer um figurino para mim, entende? Ela falou, você também vai estar, que você é artista, você não vai ficar só coordenando. Aí foi maravilhoso, assim. Se você falar assim, o que aconteceu na sua vida que você nunca esqueceu, uma das era essa viagem para a China, para a Ásia. Essas viagens, na verdade, né? Essas viagens, que foram várias viagens. E desde a comida, entende? Eu sou um tipo da pessoa, até os chineses, eles perceberam que eu era muito sério, muito correto, parecido com eles. E eu acabei indo para uma cozinha industrial, que os shows de lá não é showzinho, um show com... Gente, aproximadamente 500 pessoas, 600, sei lá. Porque nós, os brasileiros, éramos atração especiais. Principal. Então, imagina um parque temático, aqueles parques temáticos que tem milhões, porque China é 1.400 bilhões de habitantes. Imagina os showzinhos e foto. Imagina como é que eu... né? Então, o ego de algumas pessoas, né, às vezes... Mas assim, procurava ser melhor, a pessoa mais natural. Sim. Então acabei indo para a cozinha, entende? Ensinei um pouco da nossa cultura, da nossa comida, que eu, modéstia, eu cozinho, tal, aprendi muito cedo a cozinhar, e eu acabei indo cozinhar para os brasileiros, e dali, não satisfeito, mas eu mesmo que quis ir, entende? E ali nós fizemos um trabalho maravilhoso, ficou para a história, porque depois da companhia da Dani não foi outros iguais, porque ela era muito profissional, e eu gosto muito de pessoas profissionais, e os chineses são, não precisa nem falar, foi esse tempo que eu passei, parece que eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, mestrado, porque eles são diferenciados. E no caso, aí, tipo, você praticamente viveu a arte, vamos dizer assim, né? Você viveu a arte, o teatro. Eu acho que são 40 anos, né? Porque desde a sua infância, 40 anos. É que eu acho que o teatro na minha vida foi transformador, o teatro sabe, uma cicatriz que parece que fechou, foi o teatro que me fechou essa cicatriz, o teatro me abriu portas, tanto que o teatro que me abriu portas para eu viajar, entende? O teatro que fez com que eu fosse o que eu sou hoje. Uhum. O teatro, ele é
mágico. O teatro, na minha concepção, o teatro, eu continuei no ofício de ator, mas o teatro não é só para o ator. O teatro é para o não ator também. Sim. Então, é bacana se você tiver a oportunidade de fazer um curso, faça um curso de teatro, porque vocês vão experimentar algo sobrenatural, algo que vocês não experimentariam em qualquer outro ofício. Foi bom você tocar nesse assunto porque nessa sua trajetória da tua infância até hoje, esse tempo que você tem de experiência no teatro, você está passando por transformações na área. Por quê? Por causa da internet. Sim. Né? Vou explicar aqui para você poder entender onde eu quero chegar. Antigamente existia 3 veículos de comunicação. Era rádio, televisão e revista. Né? Jornal impresso. Revista de impressas. E o teatro também tinha no rádio, porque eu lembro que na época que tinha no rádio, tinha Rádio-teatro. rádio-teatro, né? Que as pessoas contavam história Sim, e tal. na Rádio Nacional. Eu lembro muito disso. E o ator, para chegar, quando ele chegava na televisão de fato, ele era o ápice, né? Tipo, era o nível hard, vamos dizer assim. Bom, agora eu tô na televisão, é onde todo mundo almeja estar. E tanto na revista também, quando saía também a foto, matéria, era o que o ator queria, aquela sensação que ele queria ter, porque é aquilo que ele corria atrás. E hoje é uma coisa totalmente diferente, você tá pegando essa fase, porque hoje você pode ser uma pessoa conhecida sem fazer, tô dizendo em questão de visibilidade, sem fazer um teatro, vamos dizer assim, né? Por causa da internet. Hoje você pode, com o teu telefone, você pode fazer um vídeo qualquer, vamos dizer assim, você é anônimo, no outro dia você acorda, estourou na internet. Então você passou por essa transição toda. Mas o teatro continua com aquela seriedade que você tem etapas para fazer, correto? Correto. Para as pessoas que querem, tipo assim, que gostam, têm interesse em saber, vamos passar para qual é a etapa, né? Tipo, passo a passo para a pessoa chegar, fazer um curso de teatro, o que ela precisa fazer durante para poder chegar a um ator, para ganhar um DRT, para ser um profissional e tudo mais. Como é que funciona esse passo a passo do... Então, existe 2 passos Sim. para você conseguir o registro profissional. Eu sempre falo registro profissional, que o DRT, até os bambambãs erram. DRT significa Delegacia Regional do Trabalho, quem emite o registro profissional. Sim. Então, nós somos profissionais, registro profissional. Então, para você ter esse registro profissional, você tem que fazer uma escola, né, que tem curso de nível 2º grau ou universitário. Universitário Sim. é na Unirio, né, que você tem que fazer um vestibular normal. E Martins Pena, Cal também é universitário. Então, tem algumas escolas que te ajudam a ter esse registro profissional, Sim. que não precisa necessariamente do sindicato, SATED. Aí você vai pelo Ministério, né, o MEC, e eles vão te dar um registro. Mas se você começou, como foi o meu caso, eu também fiz escola, se você começou fazendo peças de teatro, como foi o meu caso, e aí você tem, no mínimo, 4 anos seguidos de trabalhos, uma peça de teatro no mínimo, mais cursos livres, mais oficinas de teatro. Isso tudo comprovado, né? Comprovadamente. Sim. Então, você vai no sindicato e ali você dá entrada no seu processo do seu registro profissional. O sindicato vai fazer o quê? Vai mandar esse seu, que você deu entrada, para o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho retorna para o SATED já com o número do registro profissional. São dessas formas que você consegue o registro profissional. Uma coisa é a pessoa que está fazendo o curso de teatro, né, praticando teatro e tudo mais. E outra coisa é o figurante, né? Vamos falar do figurante também, que isso é importante, porque às vezes as pessoas confundem, né? Pelo fato dela trabalhar como figurante por um certo tempo, um certo período, ela já acha que ela tem direitos
a coisas que de repente não seria dessa forma, né? Não. Ator é uma coisa, quando você faz curso de teatro, você faz todo aquele processo que você acabou de explicar agora, é uma coisa. O figurante é outra. Qual é a função do figurante? Olha, há controvérsias, mas Sim. Não, vamos explicar. O figurante tem um registro profissional também, tá? Na CLT, tá? Então ele tem um registro como figurante. Sim. Figurante significa que ele... Eu não vou falar que ele é um objeto, mas é uma pessoa que está preenchendo a cena dos atores. Vou dar um exemplo. Às vezes você está olhando ali, está numa novela, um filme, bababá, tem duas pessoas sentadas à mesa e não tem falas. A maioria das vezes são figurantes. E esses figurantes provavelmente são diferentes, são diferenciados, Sim. porque aparece. Mas ele continua sendo figurante. O figurante não fala. O figurante não tem falas, não tem ação, ele tem, falas não. Então o diretor fala, você vai andar para lá, para cá. Então ele vai fazer o que o diretor está falando, porém ele é figurante. E existe um registro também? Existe um registro profissional de figurante. E pro figurante ter esse registro profissional, quais são as etapas que ele tem que cumprir? Qualquer pessoa pode ser figurante. Sim. Então vai no SATED, vai no sindicato, leva os seus documentos, CPF, identidade, carteira de trabalho, comprovante de residência, escolaridade, e você dá entrada no seu registro de figurante, que é diferente, é diferenciado. Mas, ao mesmo tempo, o figurante também tem que ter uma cabeça sabendo que ele é figurante. Se ele quiser ser mais alguma coisa, ele tem como ter o registro profissional de ator? Sim. Mas ele 2 precisa registros estudar. diferentes. Aí ele vai ter que estudar, ele vai ter que ter todo esse processo que o ator teve, como é natural. Se o ator trabalhou, estudou, fez peças, bababá, etc e tal, ele vai, se estiver dentro do que o sindicato está pedindo, exigindo, ele vai conseguir o registro. Então, da mesma forma que o figurante, entende? Agora, sim, quem é ator pode fazer figuração? Pode. Só que também tem que ter esse cuidado por causa da sua imagem, o seu cachê, porque existe também esse cachê do figurante, é diferente do cachê do ator. O papel do sindicato, de um modo geral, em proteção... o sindicato, ele protege o ator e o figurante, ou só o figurante, ou são sindicatos diferentes? É o nosso sindicato, que não é só de ator, não é só de... O nosso sindicato é de circenses, de dubladores, transformistas. O que é transformistas? São essas pessoas que trabalham na noite com variedades. Sim. Tá? Então, os transformistas não são... É porque hoje é diferente, né? Então, assim, e tem que ter até a Rogéria era uma atriz. Era uma atriz, não é? Então, são transformistas que fazem um trabalho em casas noturnas. Então, eles têm um registro. A gente ajuda também. Que também não deixa de ser um ator, né? Porque eles encarnam um personagem, vamos dizer assim, né? E não deixa de ser. Então, são circenses, são os técnicos. Os técnicos um iluminador, um cenotécnico, enfim, toda a parte técnica do teatro também são nossos. Tudo aquilo que é envolvido no teatro. Tá? O sindicato... É do nosso sindicato. Sim. Aí o que acontece? Só que essas pessoas têm que ir mais no sindicato, eles têm que ajudar a fortalecer mais o sindicato. Porque sem a ausência é muito grande. A ausência é muito grande, a inadimplência é muito grande. E o sindicato sempre fez tudo com os artistas e os técnicos. E os circenses, enfim. Só que alguns artistas acham que o SATED não faz mais nada, mas sempre fez e sempre vai estar fazendo. E existe essa questão do artista achar que, de repente, eles podem ter outros recursos fora do SATED? Como assim?
Tipo assim, porque o SATED é o sindicato que, como você explicou, é responsável por todo mundo que é envolvido dentro de um teatro que chega na questão da toda, da novela e tudo mais. E como tem a ausência, que você acabou de falar que tem a ausência das Sim. pessoas, eles procuram de outra forma, tipo assim, quando Porque vai buscar direito, vamos dizer às assim. vezes só quando vai buscar direito, quando está precisando Sim. da parte jurídica, porque todos Quando também não consegue, quando né? também não Por conta consegue. própria. Mas cada cabeça é uma sentença, Sim. sabe? Então eu sou um ator remido, paguei durante 26 anos o SATED, mesmo sendo diretor, então não temos regalias, nós temos trabalho, Sim. entende? E alguns associados acham que a gente não faz, mas sempre tudo que acontece hoje com os artistas, graças à categoria, graças aos artistas, Sim. graças ao sindicato, porque o sindicato é desde 1931. Então olha o tempo. Enfim, muitos lá atrás, como Procópio Ferreira, Fernanda Montenegro, Natália Timbre, a mesma a saudosa que faleceu, enfim, Regina Duarte, Francisco Coco, são tantos, Araciba Labanian, saudosa, então eles, Laura Cardoso, claro, Sérgio Brito, enfim, eles que iniciaram o processo lá atrás, entende? Então o sindicato, estou hoje no SATED, amanhã eu não sei, mas eu acho que o SATED é muito importante para os artistas, pela luta da categoria. Tem artista que vai no sindicato hoje, conhecido? Sim, entende? O sindicato está um pouco esvaziado, na realidade, mas nós temos os próprios diretores, como o Vereza, nosso diretor, que é o Medalhão, tem José Dias, que é cenógrafo conhecidíssimo, tem uma história belíssima, é premiado, enfim. Mas o SATED é de todos, conhecidos ou não conhecidos. Então a gente ajuda todos, independentemente de que seja conhecido não ou não, seja novato ou não. Então o sindicato, a gente tem essa concepção de que ele precisa dos associados, obviamente, entende? E ele tem que voltar a ser como era. Sim. E tá voltando. Hugo Gross, que é o nosso presidente, tem uma cabeça muito bacana, é um jovem, sabe? É um presidente atuante, um presidente lutador, que tem finco, que tem garra, que tem dinamismo. Então ele deixa os diretores super à vontade também, para a gente também ajudá-lo nesse sentido do processo, para os artistas de verdade, entende? Porque tratar bem os artistas, ele sempre fala, trata todo mundo bem, independentemente de quem seja, se é conhecido ou se não é conhecido. Então, o trabalho do Hugo Gross está sendo muito... Ele está sendo muito feliz, entende? Pelo trabalho. Ele fala que não é ele só, mas eu acho que ele é o presidente, ele que está ali no ônibus, e nós estamos atrás, assim, obviamente, do trabalho. O que de fato hoje o sindicato, porque são coisas que tem coisas que são prioridades, né, para o sindicato. Por exemplo, hoje o sindicato ele defende tal situação e é aqui que a gente vai defender até resolver isso aqui e depois. O que de fato hoje o sindicato, vamos falar da área dos figurantes. O que o sindicato hoje, de que forma que o sindicato hoje está atuando com firmeza para de repente dar uma melhorada ou coisas que de repente vocês viram que não tá legal? O que o sindicato está fazendo de fato hoje na área dos figurantes? Então, você sabe que são várias, né? A categoria. Sim. Você viu Sim, só que eu mencionei aqui. A gente está tendo reuniões. Acho que você até participou de uma. Participei de uma. Foi lá que nós nos conhecemos. O cachê. Então, o cachê do figurante estava devasado. Sim. Então, aí a luta do SATED, né, com o patronal. O que é patronal? São as emissoras, são os, né, que emprega os nossos associados. Então, deu uma melhorada no cachê, tá? Então,
é valorizar o artista, sabe? Valorizar a mão de obra, aumentar um pouco, e que a gente sabe que a demanda, entende? Então, não é assim, a gente tem que conversar, ver o que é bom para ambas Sim. os lados, os dois lados, tanto patronal quanto o sindicato. Para o pessoal poder entender, quando a televisão, né, vai fazer uma novela, ela faz a seleção dos atores Certo. e faz a ela não pro, ela não a televisão ela não vai atrás dos figurantes. Ela tem algum órgão, alguma As coisa que agências. então As tá. agências são cadastradas, Sim. entende? Então são várias agências que. São 6, no momento não posso dizer o nome, mas parece que são 6 agências. Eu estou falando como TV Globo. Sim. São 6 agências cadastradas. Então, é um exemplo. Vou precisar de 100 figurantes. Então, a produtora da TV Globo, que é responsável pelas agências, fala com as agências, tal dia, tal hora, bababá, e elas é que vai enviar esses perfis, vamos dizer assim, do que ela está precisando no momento. Então a produtora, né, Da TV Globo. da TV Globo, ela manda para as agências o perfil do que eles estão que precisando. estão precisando. Isso. Então, mas ela não tem não tem uma específica, ela manda para as 6, vamos dizer assim. Aí eu não sei como é que eles trabalham. Sim. No entanto, são as cadastradas. Exemplo, se alguma agência tiver problema, né? Problema com a patronal, Sim. aí provavelmente ela está fazendo experiências. Como é muita gente, então ela vai vendo qual é mais profissional, qual que não está deixando furo, qual é que está dentro daquilo que eles estão pedindo. Que Globo é padrão. Sim. É ainda Aquele a melhor padrão Globo de jornalismo. A Globo é Globo. Nada contra as demais, mas Globo tudo é muito bem feito, tudo é muito, sabe, profissional. Eles têm um trabalho. Já trabalhei na TV Globo e fui muito bem recebido. O trabalho é de primeira. E a agência, desculpa estar te cortando, mas essas agências, elas têm a conexão com o satélite, elas se comunicam, elas estão lá. Não. Isso que o satélite, exemplo, quando o satélite recebe alguma denúncia, Sim. né, algum problema que teve, aí o satélite reúne-se com aquela agência ou com aquelas agências e vê o melhor para os trabalhadores, porque nós somos sindicato dos figurantes, né? E não das agências, somos dos figurantes. Então, a gente vê se tem algum problema com os figurantes, a gente chama aquela agência, conversa com aquela agência, entende? Que são diferentes os trâmites. E o que é comum? O que é comum, assim, os figurantes lá no sindicato questionarem? O que é mais comum, assim? Não vou falar, né, que é antiético falar, mas teve algum em relação a cachê, Sim. que fica 40 dias sem pagar. Então, existe uma normativa que você tem que pagar tantos dias depois da gravação, entende? Ou seja, o patronal pagou para a agência em tantos dias. A agência, ela tem que se virar para pagar naqueles dias. Então, tem algumas agências que realmente, essas denúncias que algumas agências não estavam pagando para os figurantes no dia. Então, tipo, a televisão paga a agência. Paga a agência. Né? E a agência repassa. Com um tempo determinado e a agência repassa. No caso da agência, ela estava demorando para repassar para o figurante. Aí o figurante vai no sindicato. E aí tem essas denúncias. Isso. Aí a gente passa para o jurídico do satélite. Que aí é eles que... Nosso jurídico é que resolve. E os figurantes que vai no satélite, eles não é necessário só aqueles que são cadastrados? Não. Qualquer figurante pode estar na reunião? Pode. Hoje em dia, sim. Pode. Tem o satélite, ele tem um site onde as pessoas podem ir lá? Tem até o Instagram também, Satélite RJ, oficial, entende? Todos, se quiser, liga também por 21 2220 8147 e aí
Pode falar lá com qualquer um, me chamar Paulo Martinelli, qualquer diretor, ou falar com a Verinha, com o Carlos, que são os atendentes, que são pessoas maravilhosas, preparadas para atender todos os artistas e O técnicos. SATED funciona o quê? De segunda a De sexta? segunda a sexta, das 11 às 17 horas. E vamos falar de novela, né? A gente vai voltar. São coisas importantes para as pessoas que são figurantes, querem ser figurantes, e que são figurantes, querem ser ator. São coisas importantes que elas precisam saber para até mesmo para amanhã ou depois não passar por esse tipo de situação. Acontece, né? A gente estava até conversando nos bastidores. Pode deixar bem claro também para as pessoas que acompanham, para saber de fato da forma que acontece. A gente estava vendo esses dias aí, o MC Cabelinho está fazendo uma participação na novela, né? E teve não chegou a ser uma polêmica, foi apenas um comentário, né? Um comunicado, vamos dizer assim, que foi feito onde o órgão, né, não recebeu o pedido da forma que tinha que ser feito e tudo mais. Explica para a pessoa que está assistindo a gente como é que funciona essa questão de quando um artista ele vai diretamente atuar numa novela e tudo mais, e tem todo esse processo também, né? Porque ele vai falar, mas a gente tem que fazer. Como é que funciona essa questão então, cada caso é um caso. Sim. Eu não vou falar especificamente dessa pessoa. Sim. Tá? Se um diretor de uma emissora Sim. ou um produtor de uma emissora gostou de uma determinada pessoa, tem um perfil, vamos dizer assim, tem um perfil ou gostou de determinado papel, né? Beleza. O que acontece? Ele não tem registro profissional. Pode fazer? Pode. Tá na lei? Tá. O que ele tem que fazer? A TV, não é a TV Globo, ou qualquer emissora, ou qualquer produtora. Pede-se para o SATED, manda para o SATED uma autorização especial, específica daquele produto, daquele trabalho. Sim. Perfeito? Essa pessoa vai ter registro? Não. Ela vai estar pautada e naquele trabalho específico com uma autorização especial. Sim. Certo? Agora, a respeito dessa pessoa, eu não vou saber e também não posso falar. Claro. Mas se ela está trabalhando, é que, de alguma forma, o SATED entrou em um acordo, mas não é errado, com uma autorização especial. Sim. Tá bom? Então, assim, eu vou citar um exemplo que eu gosto muito da pessoa, conheci, que é a Grazi Massafera, Sim, sim. que foi do BBB, foi Miss. Mas a mulher, ela estudou, se preparou, né? E recebeu uma autorização no início, específica para aquele trabalho, mas continuou trabalhando, continuou fazendo cursos, continuou se preparando. E aí depois ela faz, e foi muito... Eu vou falar que as pessoas falam uma coisa sem saber, eu não gosto Sim. disso. Eu vou falar, se eu vou ver um determinado trabalho de alguma pessoa, eu falar, não é legal, não sei o quê, mas também não posso ser crítico demasiadamente e falar que aquela pessoa é ruim. Sim. Não, a pessoa vai se preparar, quem sabe um dia. Então, a Grazi, ela se tornou, para mim, uma atriz, assim, vamos dizer assim, uma das melhores atrizes. Uma das melhores atrizes dessa geração. Por quê? Ela foi, ela a fundo, ela estudou, ela se doou, ela fez tudo o que tinha que fazer, entende? Da mesma forma, essas pessoas que não têm um registro, né? Então, se uma produtora quer uma determinada pessoa para fazer, faça, mas é ilegal? Não, mas ela tem que pedir para o SATED esta autorização. Porque é dessa forma que funciona, na verdade, perante a lei. Funciona. Teve também há pouco tempo agora, também não sei se ela, não me recordo, mas não sei se ela participou do BBB também, acho que foi Jade Picon. A Jade foi do mesmo jeito. Da Grazi ou do Cabelinho? A Jade foi igual o Cabelinho.
Sim. Porque ela teve um problema, mas eu não sei. Eu não posso falar, porque às vezes eu nem, não entende? Sim, sim. Eu sou mais da periferia, eu gosto de trabalhar com periféricos, eu gosto de trabalhar com o povo, entende? Que as pessoas falam, nossa, Martinelli vem aqui. Então, não estou muito preocupado. Mas a Jade trabalhou porque, obviamente, a emissora pediu uma autorização. Você acha que a internet, ela tá, vamos dizer assim, ajudando a descobrir novos talentos? Porque, eu não sei se você sabe, mas tem várias comunidades que estão fazendo websérie. O que é websérie? Elas estão retratando a realidade do dia a dia através de uma história, vamos dizer assim, de uma história, né? E tem lá vários atores, né? Tipo, atores que estão atuando, vamos dizer assim. E tem lá várias pessoas que estão atuando e tudo mais. Você acha que dali seria uma forma também de se resgatar supostos futuros atores, vamos dizer assim, grandes atores? Olha, a minha opinião não vai valer de nada, mas... Claro que vale, como que não vale? Eu não gosto muito, eu até tenho algumas pessoas nas quais eu conheci, você conhece também, de um projeto bacana, um projeto... eu sou a favor de trabalhos, principalmente nessas webséries, porque eles retratam muito algo que a gente já vê. E até eu tive com alguns diretores, com algumas pessoas que estão à frente, eu falo, gente, vamos mudar um pouco esse foco. Vamos mudar um pouco sobre o mote, que esse mote a gente já vê o dia a dia. É só minha concepção. Sim. Tá? Então, assim, se preparar mais, levar profissionais, entende? Essas pessoas que estão iniciando, ter o mesmo processo que nós iniciamos lá atrás, tá? Fazer um curso, conhecer alguns profissionais e quem sabe lá na frente, entende? Mas desses projetos, dessas webséries, tem muitas coisas boas. A minha preocupação é que esse mote é o mesmo mote, entende? Porque o que a gente vê tá nessas webséries. Então, ou tipo seja, assim, vamos mudar um pouco... Então, tipo assim, o que você entendia a sua opinião, o seu ponto de vista. Todas as comunidades estão fazendo as mesmas coisas, vamos dizer assim. Elas estão retratando coisas que tem em todas as comunidades e que estão repassando aquilo. Tipo, nada de diferente, né? Tipo, tu entra numa websérie, tá falando de arma, de droga, de invasão, aí entra em outra... Isso na minha concepção, é a minha opinião. E aí eu pedi a algumas pessoas, alguns diretores, produtores, que fazem esses trabalhos, que mudasse um pouco o foco, tirasse, porque vamos desarmar, porque a gente já vê muitas... Entende o que eu estou falando? Entendi. Então é só isso. Fazer algo faz... Porque toda comunidade você já sabe que tem. Sim. Entende? Mas se a gente pegar algo diferente, sei lá, uma história... Contar uma história ao contrário, entende? Que ele... Enfim, eu não vou dar spoiler em nada, porque eu só apenas falando que eu fui em alguns trabalhos com a maioria dessas pessoas nas quais faz esse trabalho, e eu sou contra esse mote que a gente sabe o que vai acontecer, mas é a vida real, sim, a vida real. Porém, por que é a vida real? A gente está sempre... Porque quanto mais você vai replicando aquilo, eu acho que não vai melhorar em nada. Entende? O caminho da websérie é esse aí, então. Esse é o caminho. A maioria Mas a gente precisa diversificar, vamos dizer assim.
né? Porque nas comunidades não tem só droga e arma. Não tem, é isso que eu falei. Você pode falar a história de um trabalhador, né? Sim, claro. O cara que saiu para vender bala na praia, no sinal e venceu na vida, fez uma faculdade. Sim. O Jairo Said chegou quase nesse, porque ele é o arco-íris. Ele ele iniciou o processo. Fui várias vezes assistir o trabalho dele. Então, ele é diferente, só que também tudo demais cansa. Eu acho que tem que ser a naturalidade. As personagens, elas têm que ter uma história, elas têm que vencer, como todos nós temos uma história, entende? Agora você vai para um caminho ou vai para o outro, entende? Agora, tudo demais cansa. É isso que eu estou falando. Eu gostaria de ver algo desses grupos diferenciados, entende? Que ali vai sair roteiristas, entende? Tem muitas coisas boas, só que o que eu falo é desse mote da violência, esse mote de arma, de gato e rato, de não sei o quê. Eu acho que está faltando a mudança desse... Passar página... Essa página passou, entende? Cidade de Deus já foi lá atrás, Cidade de Deus já retratava, entende? Mas não era só isso. Então a Cidade de Deus tinha uma história por trás. Mas dessas webséries que eu já assisti, todas retratam essa violência. O processo hoje de atuação na novela está um pouco diferente, estava conversando sobre isso também, está um pouco diferente de antigamente. Antigamente as emissoras elas fechavam um contrato com o artista e era contrato de 10, 15, até vitalício, né? E hoje não. Hoje as emissoras estão fechando um contrato com o artista por trabalho, né? Sim. Tempo de duração de novela. Isso. Na tua opinião, você acha que isso é bom para quem também está começando? Ou, de uma certa forma, não? Tipo assim, eu digo os atores que estão começando. Porque eu acho que, no meu ponto de vista, dessa forma, eu acho que abre mais oportunidade para quem está começando. Com certeza. E tem hoje streamers, né? Tem Amazon, tem Netflix. Então, muitos atores não querem nem mais trabalhar com esses contratos longos e tal, porque ali tem cláusulas que entende? Tem que ler um contrato antes com cuidado. Até eu falo para vocês aí que se você for assinar um contrato, dá uma lida em todas as cláusulas, vê se é bom para você, entende? Então alguns atores ficavam muito amarrados com esse contrato, mesmo sendo um cachê maravilhoso para esses medalhões. E muitos estão saindo. Eu acho que é isso. Tem outras oportunidades, tem outras. Aí sim eu gosto das streams que veio Amazon, que veio Netflix, que você pode diversificar, que você pode trabalhar. Então, abriu campos, né, diferenciado para quem está iniciando também, porque a Netflix e a Amazon, eles dão muita oportunidade para essas pessoas que estão iniciando. Estou falando assim, iniciando no sentido do veículo TV. Porque tem muitos que já estão há muito tempo e não são conhecidos na mídia, na grande mídia, mas que já faz um trabalho muito tempo. Ou seja, que as pessoas, às vezes, hoje não mais, porque já está tudo, né? A internet ajuda. Então, muitos atores iniciou-se lá atrás e fez uma novela, fez um filme. Olha, falando, não, mas olha o trabalho, olha o processo que foi até chegar onde eles chegaram. Essa pergunta que eu vou te fazer aqui, você também deve ter com certeza você tem experiência própria no ramo e você vai entender o que eu estou te perguntando. Na novela, a gente vê muitos atores fazendo o mesmo papel em novelas diferentes. Tem atores que só faz empregada doméstica. Certo. Tem atores que só faz vilão. Tem atores que só faz... Essa questão de o ator estar sempre fazendo o mesmo papel em novelas diferentes, isso é escolha do próprio ator? Ou o diretor, ou o escritor, não sei, ele vê que é o autor, ele vê que aquele personagem ali, aquele ator ali, ele se encaixa somente como vilão e ele encaixa o ator só como vilão? Ou isso tem a ver com a escolha do ator também? Uma pergunta boa.
Então, o que existe? O autor escreve para alguns atores, não é para todos. Sim. Escreve protagonista, claro. E Tem um papel direcionado, vamos dizer assim. Sim. Esses atores rotulados como só faz isso, só faz aquilo, vai pelo contrato também. Por quê? O contrato, se ele está contratado em casa, em qualquer produtora, blá, 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 ele vai ter que fazer o que ele foi escalado para fazer. Entende? Agora, se ele faz só empregado, se ele só faz isso aí, se ele tem um contrato, ele é obrigado a fazer. Obrigado, entre aspas. Mas é que, entende? Tem muitos atores para poucas vagas. Então, você faz, sinto muito. É, porque já aconteceu de eu ver alguns atores recusando papel, né? Então, e para recusar papel, até os medalhões não estão nem mais recusando ou está saindo. Então, existe esse imbróglio, vamos dizer assim, que o autor escreveu, o diretor escolhe, o ator faz ou não, é convidado, mas como hoje os contratos são por obra, então uns fazem, vai fazer outra vez isso, vai querer não, tem outro que faz. A questão do contrato é por obra, né? Uhum. Isso é bom pro artista porque ele não fica preso. Não fica preso. Ele pode fazer várias outras atividades fazendo aquela novela ali. Sim. Porque antigamente no contrato ele tinha isso, né? Ele não podia... Não podia ir em outra ele emissora. Não podia ir em outra emissora, não podia dar entrevista, não é. podia fazer nada disso. Por causa também da internet, né? Que a internet está divulgando ali e tal. Sim. Mas vou pegar o gancho da internet. Eu acho que tem umas coisas muito bacanas, sabe, na internet. E que são essas pessoas que, como a Jade, como outros e outros e outros. Não sei até onde é verdade, não sei onde é mentira, Sim. Entende? Mas é uma ferramenta, até nós conversamos hoje, né? Se você souber usar, dá um bom suco, entende? Você pode acordar anônimo e acordar artista. Não, artista não. Mas algo para você... Eu não sei até onde você é artista, né? Sendo influencer. Não sei. Mas ajuda. Sabe? Vou te dar um exemplo. Do artista para o influencer? Claro. Vou dar um exemplo. Nosso colega, que é o Ari Fontoura, Sim. é um influencer e um ator. Mas ele é ator. Com 70 anos de carreira. Né? Eu vejo o Ari Fontoura com 90 anos de idade, 91 acho, e ele é influencer, ele está fazendo conteúdo para a internet. Conteúdo para a internet, entende? Ele é ator e influencer. Agora, o influencer querer ser ator é diferente. Cada um no seu quadrado. Eu tô eu tô aprendendo ainda a ser ator. Como é que eu quero ser outra coisa? É porque a imagem dele também já estava na televisão, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, na verdade, a gente não pode nem dizer que ele migrou. Não. Porque a imagem dele já está na televisão, todo mundo já conhece ele. Ele só utilizou uma ferramenta, né? Isso que é muito bacana, essa ferramenta. Né? Para divulgar o seu trabalho, divulgar... de uma certa forma, é o seu trabalho, como o meu Instagram. Tá lá o que eu faço, prêmios, algumas coisas que eu não coloco, mas assim, é a sua identidade, entende? E passa pra gente aqui a sua experiência também como ator. Na sua carreira, qual foram os prêmios que você recebeu? Você consegue recordar alguns? Não, tem poucos prêmios. Eu acho bacana que, como eu falei, eu faço de um pedacinho de limão, faço uma limonada. Sim. Então eu fiz uma peça no Teatro Extinto, que não tem mais, Teatro da Praia, em Copacabana. E eu fazia uma personagem que não era figurante. Ele não tinha fala e ele só tinha movimentos cênicos. Sim. Então foi uma personagem que eu tive muita dificuldade de fazer. E
Mas eu sou tão sortudo que Papai do Céu falou, você vai fazer. E eu fui o ator que recebi crítica, obviamente, elogios de um jornal do Brasil e que as pessoas falam, as pessoas até lembram se você era o único que sobrava naquela peça de teatro. E isso é um prêmio. Entende? É reconhecimento. Isso é um reconhecimento, isso é um prêmio. E agora prêmios, cara, eu tenho recebido muitos prêmios agora, assim, ultimamente, muitos, assim, entende? Muitos prêmios, mas assim, é o conjunto desse trabalho, é o conjunto da minha seriedade, é o conjunto do ajudar, é um conjunto de abraçar o outro, um conjunto de tentar fazer algo para melhor pelo outro, ainda mais na minha área, como ator, como diretor. E é isso, eu acho que tudo que eu estou recebendo é o reconhecimento, entende? Reconhecimento do meu trabalho. E que é nada de vaidade, sempre boto o pezinho no chão, porque as pessoas têm que ser... Quanto mais você ser humilde, melhor para você. Quanto mais você tentar aprender com o outro, melhor para você. Quanto mais você escutar, melhor para você. Quanto mais você olhar e ter segurança com o que você está falando, com o que você está olhando, melhor para você. Quais são as atividades que você está fazendo hoje? Porque são diversas, né? A gente estava conversando ali, você tem que ter tempo para poder fazer isso tudo. Quais são as atividades que você está fazendo hoje? Olha, eu sou um cara muito. Eu tô com 50 anos de idade, parece que eu tô com... Entende? Eu tô com uma gana de aprender, de pegando, Sim. Depois de tanto tempo, aí hoje eu tô com um programa na Streamer, né, que é um perfil show, apresento, também não era, eu estou nesse programa há 2 anos, mas brincava de apresentar, então na minha vida sempre foi assim, tudo que eu brincava, hoje eu estou fazendo, mas continuo brincando, mas brincar, porque a gente brinca, né? Mas mesmo sério a gente brinca. Sim. Com toda obviamente com o profissionalismo que eu sou. Estou também com a pastora Antônia de Aquino, um podcast parecendo com o seu. Achei lindo esse fogo aí atrás. Lembrei do Raul Gil. Beijo no seu coração, Raul Gil. Vovô Raul Gil. Esse fogo é com a pastora Antônia de Aquino, que é uma pessoa também que eu conheço há bastante tempo. E a Clarice Santos do Perfil Show, eu dei aula... No caso da live com a pastora vai ao ar? Às quartas-feiras. Todas as quartas-feiras, das 18h30 às 19h30, podcast Antônia de Aquino. E Perfil Show é algumas emissoras, Bahia, Minas Gerais e tal. Esse dia eu fiquei muito feliz porque bateu o recorde de 400 mil pessoas lá no estado da Bahia. Que eu fiquei muito feliz sendo baiano, né? Que eles falam que eu sou baiano. 400 mil visualizações? Assistindo o nosso programa. Enfim. Simultâneo? Sim, 400 mil. Caramba, muita gente, tá de verdade. Muita gente. Enfim, gosto muito de dar aula de teatro, oficina de teatro. Também estou com oficina. Vai lá no meu Instagram oficial, Paulo Martinelli, vocês vão ver lá. Conhecemos um pouco mais, mas não tem tudo nesse meu Insta, não. Enfim. Sou diretor do Sindicato dos Artistas. Quem quiser me conhecer, falar um pouco, bater um papo comigo, eu estou todas as terças e quintas no sindicato, das 13 às 17, como eu te conheci lá. Que mais? Eu faço um pouco de tudo. Faço um trabalho também como tesoureiro numa empresa que eu também já fui tesoureiro da Associação de Moradores, onde eu moro, em Laranjeiras. Moro em Laranjeiras há 26 anos. Já é tempo para tanta atividade, né, cara? E as pessoas ainda me procuram, Martinelli, vamos fazer? Falei, não, deixa eu pensar um pouco menos, deixa eu pensar um pouco mais, mas eu fico muito feliz dessas pessoas gostarem e me convidarem, porque pelo menos eu acho que eles gostam um pouco do meu trabalho e me respeitam como profissional, porque é o mais importante. E acho que eu sou mais do que eu acho que eu não sou. Eles falam que eu sou uma coisa, mas eu acho que eu não sou tudo o que eles acham que eu sou. Sim. Assim, com modéstia, entende? Tudo com prêmios, todos esses reconhecimentos, mesmo assim eu acho que não é tudo o que eles falam.
E qual a diferença do Martinelli lá atrás, né? E o Martinelli hoje? Com essa vasta experiência que você adquiriu Olha, nessa tua caminhada. o Paulo Martinelli era uma pessoa muito impulsiva. Sim. Ele não pensava. Ele falava o que vinha na cabeça. Hoje, com a minha maneira de ser, o meu jeito, eu acho que eu tô um pouco mais pensativo, tô um pouco antes de responder, eu penso. Sim. Tem todo esse cuidado de não machucar, né? De fazer com que as pessoas falem, nossa, mas eu não sou assim, eu só estou estudando a maneira que Paulo Martinelli é. E Entende? você foi obrigado a fazer essa mudança por causa que você viu que você está lidando com pessoas com temperamentos diferentes ou não tem nada a ver? Eu acho que eu mesmo fui sentindo que acho que não tinha nada a ver com o que eu era, porque às vezes quando as pessoas são muito arrogantes, acham que a gente é isso, que a gente é aquilo, entende? Parece que... Sim. Então eu acho que eu fui mudando comigo, tá? Não é com o outro não. Que eu estou feliz da maneira que eu estou, não é pelo outro, e sim por mim. Porque se eu estou falando com o outro de uma maneira, quem vai ser prejudicado sou eu, e não é outra pessoa, entende? Então eu estou procurando estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais desse Paulo Martinelli, conhecer um pouco mais da naturalidade dele, conhecer um pouco mais do organismo dele, conhecer mais, desacelerar um pouco, ele era muito acelerado, ser um pouco, não é ruim, mas falar não, muito não, porque às vezes eu falava muito sim. Ser um pouco mais rígido, né? Ser um pouco rígido eu sempre fui, mas eu era muito, então é desacelerar e pensar de falar sim, sabe? Eu acho que falar muito sim, e dependendo sim, dependendo não, entende? E é isso, eu acho que o tempo é o melhor remédio. Eu acho que Paulo Martinelli é hoje um jovem senhor, é uma criança, nasci dia 12 de outubro, dia das crianças, então continuo com uma criança dentro de mim, essa criança nunca vai apagar, mas é uma criança menos rebelde, que já foi muito rebelde lá atrás, brigou muito, brigão, mandava todo mundo para aquele lugar, e hoje não, hoje eu já sou, porque tudo passa, o momento é outro, a gente não sabe com quem a gente está lidando, então eu procuro evitar. Eu estou mais observador do que eu tá, entende? Então você não sabe quem está ouvindo, você não sabe quem está vendo, você não sabe quem está pensando. Então assim, tudo que eu fizer, que eu falar para quem estiver ouvindo e através dessa minha fala ajudar, agregar, eu acho que para mim já vou ganhar muita coisa. O Paulo Martinelli hoje em dia é um cara mais compreensivo, vamos dizer assim. Compreensivo eu sempre fui, mas eu não era, eu tinha um pavio curto, entende? Eu tinha um pavio curto. Perdi, ganhei. Porém, eu deveria ter ganhado muito mais do que... E né? perdido muito menos. Perdi muito menos. Hoje eu ganho muito mais, porque eu não sou mais da maneira que eu era. Então, isso que minha opinião é que a gente deixa a vida nos levar, a vida leva a gente, mas a gente tem que ter todo esse cuidado com a nossa vida, com o outro, entende? Escutar mais o outro. E eu não era muito de escutar o outro, não. Eu escutava, e hoje eu tenho mais esse ouvido de mercador para ouvir as pessoas. Que as pessoas, elas estão muito individualistas, elas não estão mais amorosas. Então, o amor está precisando mais de amor, está precisando mais de compaixão, está precisando mais de... É uma palavra que é clichê, mas o amor, ele sempre é amor, sabe? É clichê, mas é amor. É clichê, mas é ajudar. É clichê, mas tudo que é clichê... O que é clichê? Clichê é algo que você repete. Entende? Então vamos repetir mais o amor, vamos repetir mais a compaixão, vamos ajudar mais o outro, vamos ajudar mais os animaizinhos, vamos ajudar quem está realmente precisando. Então o Martinelli sempre ajudou, mas o Martinelli não tinha paciência. Então Paulo Martinelli hoje tem paciência. Então você modificou, tipo, da água pro vinho, vamos dizer assim? Da água pro vinho, porque eu tenho uma impulsividade, né? Hoje eu estou controlando mais essa minha impulsividade.
E então hoje você pode dizer que você está bem consigo mesmo. Eu fiz várias análises, estou bem, porque a análise quem faz é você mesmo, entende? Sim. É você com você, é você tá pouco se lixando. É uma dica que eu dou para vocês aí que estão ouvindo, que estão assistindo. Não liga para ninguém não, liga para você. Ah, você é feio, se vira. Você quer ser modelo, você vai e faça. Não pense que, ai, não, vai, tenha coragem, como eu tive coragem, como eu encarei todo esse mundão aí, e olha o que aconteceu. Em mais de uma hora que a gente está falando, mas eu nem falei tudo, entende? Então, não ligue para o outro, não ligue, vá em busca daquilo que você quer, seja o que for. Vai quebrar a cara? Já quebrei várias vezes. E Isso é continuo aqui. normal, né? Quebrar a cara é normal. Mas não desista. Não desista. Por um obstáculo, pula de novo, vai de novo, continue. Pare um pouco, mas continue. Enquanto o mundo for mundo, você vai quebrar a cara, não tem jeito. Enquanto o mundo for mundo, tu vai quebrar a cara, tu vai passar por obstáculos, por dificuldades, né? O importante é você perseverar, o importante é você ter foco, o importante é você ter força de vontade, porque é como você falou aqui, você resumiu a sua vida, né? E dentro dessa trajetória você passou por etapas, você passou por dificuldade, você passou por várias situações, né? Que de repente, se a pessoa não tivesse um pulso firme ou tivesse um controle emocional muito forte, ela de repente desistiria ali mesmo. Então, no teu caso, você foi uma pessoa que, de fato, você teve um foco. É isso que eu quero ser e é isso que eu vou em busca. Sim. E foi isso que você fez. Sim. Na verdade, você falou, eu quero ser isso aqui e eu vou em busca disso aqui. Porque a maioria das histórias que a gente ouve, de fato, é isso. A pessoa vem de outro estado para o Rio de Janeiro, né? Hoje, de repente, não tão quanto antes, porque antes não tinha essa informação em tempo real das coisas. Então a pessoa vinha para o Rio de Janeiro, ou era Rio de Janeiro, ou era São Paulo, com um sonho. Sim. Né? Hoje em dia, com a internet, ela tem opções de ir para outro lugar, ao invés de vir para o Rio de Janeiro, que de repente lá ela consiga aquilo que ela almeja, que ela deseja. Então a internet ela te deu essa informação mediática, vamos dizer assim. Sim. Né? E no teu caso, não. No teu caso, você foi com a cara e com a vontade. Cara e coragem. E muita gente fala, você é muito doido, bicho. Com certeza. Acho que são poucas as pessoas que têm a minha coragem, assim, de encarar. E não vou te falar que eu sou corajoso também, não. Que eu falei, meu Deus, depois que eu faço, que eu te falo, isso é impulsividade. Sim. Depois que eu aceito, falei, meu Deus, você tá foi. aceitando, cara. Pra China, pra Ásia, imagina você com voos, 40 horas de voo. Você, ai meu Deus. Você pensa, muita gente não vai. Sabe? Só, entende? Então, é algo muito, assim, louco da minha história. Minha vida é assim, todo mundo tem uma história, tem um livro, dá para escrever um livro e tal. Mas, cara, eu vivo dia após dia. E sempre com um sorriso, sempre com uma palavra que eu te falo. Tantas pessoas me ajudaram, entende? Passei por tantas pessoas que eu conheci, que me deu a mão amiga, que eu aprendi, entende? E eu faço a mesma coisa, porque se eu conseguir, se as pessoas me ensinaram, porque eu não vou ensinar um pouco também daquilo que eu aprendi lá, entende? Poderia até falar algumas pessoas que eu mando um beijo para Emiliano Queiroz, que é 90 anos. Fica à vontade. 90 anos, talvez eu vou mandar para ele. Eu falo do Emiliano porque o Emiliano, eu entrevistei ele na rádio Catana FM, quando eu tinha um programa, e o Emiliano, eu estava dando aula em algumas capitais, Sim. em algumas cidades, uma oficina de teatro. E ele falou, nossa, aprenda tudo com Paulo Martinelli. E olha lá atrás, isso tem mais de 20 anos, bicho. Então você imagina, eu não sou, hoje eu não sou ainda, imagina lá atrás, há 20 anos, 20 e poucos anos. Então assim, é um cara que eu respeito, tenho um maior amor, maior carinho, maior... Emiliano Queiroz, para mim, é um dos melhores atores e mais humildes humanos que tem. Desi Gonçalves também, que não está entre a gente. Fiz um trabalho com a Desi, e a Desi mostrou assim, uma hombridade. Naquela época, ela
2000, acho, 2000 e 2002. Não foi antes disso. E tinha a Folha de São Paulo, e eu fui lá fazer uma reportagem com ela, Paulo Martinelli. E ela falou, não, Paulo Martinelli sobe. Foi entrevistar a DC. Entrevistei a DC. Então, assim, ela não fez essa distinção, porque era Folha de São Paulo, era Paulo Martinelli da Rádio Katana. Entende? Uma pessoa com uma vasta história, contou até algumas coisas que ela contou só para mim. Ou seja, acho que tem esse... Foi privilegiado, então, no caso da privilegiado. entrevista. E a Norminha Geraldi, que também a Norminha nos deixou, que era uma pessoa na qual um amor, uma pessoa assim de uma generosidade, a palavra, com a Norminha Geraldi. Alguns podem até ver aí que não E essa conhece. entrevista com a DC, ela tem só Cara, áudio ou tem na internet? Essa entrevista deve ter lá na Katana FM, Sim. se eles não, né? Porque eu entrevistei várias pessoas. Katana FM era na rádio. Lá na rádio FM, da Rocinha. E foram tantas pessoas que a Camila Amado, que eu fiz curso com a Camila, que era filha da Henriette Morinot, que é filha do Gilson Amado, que fundou a TVE. Então, assim, são pessoas nas quais que eu passei, cara, que eles... Para mim, eu escutava. Eu escutava porque eles tinham... Eu queria beber um pouco daquela água deles, entende? E isso fez com que eu fosse me encorpando, que eu fosse me... conseguindo algo que eu não sabia o que era, que eu não sei até hoje o que eu... Tu ainda está se descobrindo, Estou me vamos dizer descobrindo, porque o artista, assim, a gente está sempre muito antenado, a gente tem que precisar aprender um pouco mais, porque, com na verdade, você. quando eu disse assim, eu já me encontrei, então, porque ela já chegou no limite, vamos dizer assim. Mas a gente não se encontra. Minha concepção é essa, a gente não se encontra, a gente está sempre em busca de algo, principalmente o artista, né? O ator está sempre em busca de algo do novo. A gente não pode ter uma cabeça muito... Não, isso eu não quero. Não, a gente tem que experimentar tudo na arte, sabe? Como eu fui enveredei para a rádio, enveredei para o jornal, enveredei para outros caminhos, porque isso vai me ajudar também. Ajudar na minha... Né, no teu currículo, vamos dizer assim, né? Tem uma vasta experiência com... Até nas minhas próprias personagens, né? Que porventura eu for fazer, eu pego um pouco de você, um pouco dele, porque isso que é bacana no nosso ofício, porque a gente pega um pouco do seu olhar, pega um pouco dele, o jeito dele. Então isso isso a gente tem que observar muito o ator ele costuma pegar muitos trejeitos das pessoas, né? Eu fui, uma época eu estava fazendo uma personagem e aí eu ia para Rio Branco. Naquela época Rio Branco não tinha esse VLT. E aí eu ia atrás, que eu fazia um senhorzinho de 90 anos. E aí eu ia atrás daqueles senhorzinhos, que eram senhorinhos, mas naquela época não tinha, né, tanto assalto. Mesmo assim eu procurava pegar algo para eu fazer o meu, porque você tem que pegar algo. Eu não sou um ancião de 90 anos, então eu tenho que fazer algo para ficar o meu ancião ter movimentos certos, corretos, milimétricos, você fazer toda uma história para ele, mas que tenha movimentação que é parecido, que chegue a ser quase igual, mas da sua maneira. Mas para isso eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que fazer um laboratório. E esse laboratório, todos os atores fazem, né? Não necessariamente. Não necessariamente? Não, é mais os antigos mesmo mas, tipo assim, não necessariamente porque os atores mais novos não dão importância para a questão do laboratório? Muitos nem sabem o que é laboratório. Muitos nem sabem o que é biografia. Muitos nem sabem, né, que nós já pega uma escolinha lá atrás. Então, já pulou etapa, né? Então a gente tem que procurar fazer um trabalho mais bem feito, mais elaborado, para que a personagem sobressaia, entende? Naquele momento. Então você tem que ter toda uma história. Ele tem que ter uma história, né, que se chama biografia. Aí você fazer o laboratório, que é o que a sua personagem é na realidade. Isso é o laboratório. São coisas que para quem está nos assistindo e não sabe o que é laboratório, é mais ou menos um estudo, né? Que a pessoa faz sobre aquilo que você vai fazer, vamos dizer assim. Qualquer, a sua personagem tem, vamos
vamos dizer, uma profissão. Então, Sim. você tem que fazer algo que pareça aquela profissão. Um médico, ou, enfim, qualquer a personagem tem uma história, tem uma profissão, é isso ou é aquilo. Você tem que fazer esse laboratório para que pareça um pouco com o que é na real. Tem muitos atores que às vezes vai na entrevista que eles falam que vão fazer determinado papel e eles têm que buscar a experiência daquelas pessoas que vivem aquela situação. Exatamente. Que ele vai, se no chama qual laboratório. ele vai fazer isso, chama laboratório. Isso. E o que você acha dos atores hoje da nova geração que está pegando essa nova fase de vamos dizer assim, de atuar, de estudar, de estar fazendo um papel onde ele, tipo, de repente, como você acabou de falar, ele faz laboratório. Tipo... Aí é mais um. Eu acho que, assim, entende? Tem umas pessoas que não sabem pesquisar um pouco. Não quer dar uma lida um pouco. Procurar saber, né? Sobre... Dar uma lida um pouco na história de alguns atores, desses monstros sagrados. Sim. Pesquisa um pouco como é que eles faziam. Dá uma lida nos métodos, entende? Stanislavski, Grotowski, Nietzsche, tem vários métodos. Leia, pesquise, escuta, porque eu sempre fui muito velho, na realidade. Assim, minha cabeça sempre foi essa. O tempo foi fazendo com que eu melhorasse, mas eu sempre tive essa preocupação de ouvir, de escutar e não saber nada ainda. Então, acho que esses atores que estão iniciando, ser um pouco mais humildes, verificar lá atrás, porque se não fosse esses monstros sagrados, nós não estaríamos aqui. E ir no teatro, assistir esses monstros sagrados, ver como é que eles encenam, ver a preocupação na fala, estudar um pouco sobre... faça fonoaudiologia, para que você fale direito, articulação, impostação, enfim. É um conjunto de que o ator não é só ali, não, é muito mais que isso. É todo um processo. Pode-se dizer que tem ator que acha que isso seja uma bobeira, né? Se fazer um fonoaudiologia ou... Fonoaudiologia, todos precisam fazer, entende? Todos precisam fazer. Eu acho que o cantor, ele sempre faz fono, o ator tem que fazer fono. Procura, mesmo na internet, a internet é uma ferramenta que ali tem... Esse dia eu estava vendo algo sobre fono, eu fiz 5 anos de fono. 5 anos mais preciso, estou sempre verificando minhas aulas entende? Cuidado com o que você está falando, a correção, a articulação, o português correto, enfim. Eu acho que o ofício do ator, principalmente, tem que ser dia a dia, não ter preguiça, ter preocupação com o texto, ter preocupação com a personagem, ter preocupação com o outro, que é super importante, essa bola redonda que você vai contracenar, com quem você vai contracenar. Então, o cuidado com você e o cuidado com o outro, isso é super importante. Ou mesmo no monólogo, você vai fazer um monólogo, mas você vai precisar de uma técnica, você vai precisar de uma luz, você vai precisar de um sonoplasta, você vai precisar desses profissionais. Então, ser cuidadoso com você, ser assíduo com você e ser assíduo com o outro. É isso. Então, o ator não é só ser ator, vai estudar, vai pesquisar e vai ouvir. Se você puder assistir essas pessoas, esses monstros sagrados, melhor ainda, porque você vai ver o que é atuar. Você acha que pode não ter nada a ver, mas você acha que a inteligência artificial hoje, para a arte de atuar, ela é bom ou é ruim? Nós estamos numa campanha da inteligência artificial. Não só a inteligência artificial, no sindicato nós vamos, acho que daqui umas 2 semanas, vai ter uma reunião falando sobre esse tema. Sim. Que a inteligência artificial, cuidado com o que você vai assinar,
principalmente os dubladores que estão super preocupados. Para você ser dublador, você tem que ser ator, tá? Então não é qualquer pessoa Também que é vai fazer. necessário que o dublador seja ator? Do registro profissional. Resumindo, vai ter uma reunião falando sobre a inteligência artificial. Sim. Vamos estudar um pouco mais e a gente tem que ter a gente está tendo esse cuidado. Estamos indo a Brasília, nós estamos fazendo esse bafafá, igual a pastora fala, levando para Brasília, para os deputados federais e para os senadores, porque são profissionais, entende? Que a nossa profissão, ela é desde 1978, entende? É lei, então a gente, pela CLT, então nós não vamos perder mais do que a gente está perdendo. Então, imagine você vai fazer um trabalho, você assina por esse trabalho, você vai receber agora. Sim. E ali depois você vai usar sua imagem, vai usar sua voz, um robô, entende? Então, para a gente não é bom, porque vai ter perca para os profissionais. Entende que a gente já não ganha esse cachês todo, então vai perder muito mais. A inteligência artificial, então, está sendo introduzida. Estão querendo, então, introduzir? Estão querendo introduzir, só que nós estamos à frente, nós estamos reunindo para que não aconteça da maneira que eles estão querendo. Isso é perigoso porque o que está em risco aí são os roteiristas, né? Todos são, exatamente. Que a gente escreve, então não vai ter mais nem... vai ter uma perda para todos os profissionais na área, principalmente os dubladores. Então a gente está tendo essa preocupação de um robô fazer um Paulo Martinelli, pelo amor de Deus. Porque a gente está vendo aí esses robôs aí buscando voz de artistas que já, de cantores que já faleceram, né? Exatamente. Mas assim, o sindicato está preocupado. Sim. Nós já colocamos algumas notas no SATED através do Hugo Gross. Então a gente está super preocupado e atentos a tudo que está acontecendo sobre a inteligência artificial. De uma maneira ou de outra, nós não queremos perder por algo, entende? Por causa desses contratos. Então a gente não quer que aconteça da maneira que eles queiram que aconteça. Então a gente está à frente, vamos reunir, vamos botar todos os profissionais. Agora temos que unir e não desunir. Então a união nesse momento está sendo muito crucial para todos nós, artistas e técnicos. Isso aí é bom para você ver, para eles verem a importância que o sindicato tem, né? Mas muito só vê nesse momento, mas o sindicato sempre foi muito importante, desde 1978, pela lei, né, que o ator é ator desde 1978. Antes não era, depois de 78 virou lei. Então a gente tem que ter esse cuidado com todos os artistas, sim, independentemente de quem seja, mas agora é a união, unirmos força para que não aconteça o que eles estão querendo que aconteça. É isso, começou em Hollywood, por alguns probleminhas que teve lá, mas aqui nós estávamos atentos, tanto que nós já estamos colocando o nosso bloco na rua. Vai ter uma reunião, uma grande reunião no SATED, e aí nós vamos expor os nossos advogados, o jurídico vai expor um pouco do que é, porque está tudo muito novo. Sim. Então ele está estudando, o jurídico está estudando para que não aconteça o que eles querem que aconteça. Então a gente está à luta. E aquilo que a gente estava falando também nos bastidores, lá fora é diferente, né? A reivindicação que eles fazem lá fora é em prol de todo mundo, né? Aqui já é desunidos, os artistas, eles são um pouco desunidos, entende? Então agora eles têm que unir mais que nunca, porque fazer igual o Faustão fala, pau que dá em Chico, né? Então vai ser para todos. Então mais que nunca o SATED está super atento. Sim. O SATED ele não deixa passar nada, entende? Mas é para todos. Então vai ter convenções, a gente vai ter assembleias, vai ter reuniões, mas são várias pautas, não é só da inteligência. Pautas, coletivo, dissídio, enfim. Que é interessante para todos, né? E é interessante para a categoria, não entende? Nós estamos diretores, mas o sindicato permanece. O sindicato tem que estar fortalecido, porque o sindicato hoje, você sabe que o sindicato do Rio é o mais atuante de todos do Brasil. Então, o sindicato do Rio? Do Rio, sempre foi. Então, o sindicato, nós temos aquela sede, é nossa,
sabe? Nós conquistamos, é o único sindicato que tem uma sede igual ao nosso, o andar todo, mas os artistas têm que ajudar. Porque os sindicatos, todo como o nosso país está passando por uma crise, e nós continuamos lá com a força do Hugo Gross, que é um cara atuante, que é um cara guerreiro, que é um cara, sabe, aguerrido, e a diretoria tem que estar junto com o Hugo, e os associados também, entende? Então precisamos mais que nunca que todos ajudem o SATED, porque o SATED, todos unidos, o SATED vai ser mais forte, que o SATED é uma casa, ela é um local, mas quem dá força, quem dá voz são os associados. Então, os associados, vai no SATED, ajuda o SATED a ser mais fortalecido do que já está. Isso é importante porque a união faz a força, né? Sim. Então, aquela pergunta que eu tinha feito para você, se tem alguns artistas que ainda continuam frequentando o SATED ou passa por lá, ou, né, para poder dar um alô, ver como é que funciona, ver como é que tá. Isso é importante. Martinelli, faz para rapaziada aí suas considerações finais. Nossa, que bacana, hein? Né? Gente, eu amei. Eu botei o fogo ali, ele me perguntando umas coisas, lembrei aqui do Raul Gil. Tá lindo, parabéns todos. Você, Said, foi maravilhoso comigo, eu quase não deixei você falar. Não, isso aqui é importante quando acho que você me deixou super à vontade. Eu acho que eu nunca fiquei tão à vontade, falei tanto quanto hoje. Tô brincando, eu sempre falo bastante. Aprendendo muito, Não, na verdade o que você fez aqui foi um resumo da tua história, né? O resumo tem que ser outro programa. Você fez um resumo. Gostei da técnica. Muito obrigado. Desde quando eu cheguei, desde a hora que eu cheguei. E assim, tô levando melhor forma possível assim, desse trabalho que vocês desenvolvem, com foguinho, com biscoitinho, com uma água, o menino ali super atento, sabe? A técnica maravilhosa, assim, show. De coração, um lugar tão acolhedor. E eu acho que vocês precisam vir aqui para vocês verem como é que o Said deixa você à vontade. No início ele parece meio turrão, mas depois ele vai se soltando, ele dá um sorriso e tal, agora é que ele já tá melhor. E você ficou de deixar o contato aqui, eu não esqueci não, tá? Do rapazinho lá que toca... Sim, tá, eu vou passar o contato de alguns amigos, tá, para vir aqui também, que eu fiquei muito feliz, e vai ter uma audiência, viu? Que o Paulo Martinelli dá audiência, bicho. Tô brincando, mas o Brasil todo me conhece. Como é o nome dele, do técnico? Nego. Nego, um beijo no seu coração. O outro é o Mateus, é o Emerson Sheik. Emerson Sheik. Emerson Sheik. Obrigado pelo tratamento aqui dessa Baixada Fluminense. Posso falar onde é, né, querido? Pode. Então é Mesquita, que eu amo Mesquita. Inclusive Mesquita, eu conheço Mesquita há mais de 20 e tantos anos. Eu vi que Mesquita deu uma mudada para melhor, assim, mudou o visual de Mesquita. Calçada, porque aqui não tinha calçamento. Então eu acompanho muito o estado do Rio. Então eu sou uma pessoa muito atenta. Eu não fico onde eu moro, eu não sou bairrista, eu moro numa área muito privilegiada, mas eu estou em todas as áreas que eu sinto bem, verdadeiramente, de estar no asfalto, de estar na periferia, de estar na Baixada Fluminense, de estar em todas as regiões, que eu acho que eu sou a pessoa mais carioca do que o próprio carioca, porque eu conheço esse Rio de Janeiro de sul a norte, de ponta a ponta, enfim. Eu fico muito feliz e lisonjeado de ter passado alguma mensagem para você que está iniciando, que quer iniciar, seja no nosso ofício da arte ou outro segmento, mas nunca desista do seu sonho, vá à luta, nada cai do céu, só chuva e avião de vez em quando, e cocô de pombo, enfim, mas corra em busca dos seus sonhos e nunca deixe que ninguém fale, você não é capaz. Você vai ser capaz desde que você tenha objetividade e tenha o seu sonho. Você vai conseguir sim. Dia ou não sei que dia, mas vai, como eu tô tanto tempo e não consegui nada ainda do que eu quero conseguir. Mas um dia eu consigo. Não conseguiu nada ainda, só um pouco de cada coisa.
Deixa suas redes sociais também para quem quiser te acompanhar. Gente, lá. Paulo Martinelli Oficial, tô com muito poucos seguidores, tô precisando de mais seguidores, por favor. Eu estou com 97 mil só, por favor, eu quero que vocês dêem uma aumentada nesse... Tá pouco, 97 mil tá pouco. 97 mil tá pouco. Tá muito pouco, eu tô achando muito pouco, respondo todo mundo. Eu tenho uma assessoria, a Ju Damasceno tá lá na minha assessoria, porque não é mitideza não, porque eu preciso de alguém para que me ajude, porque é muita gente para dar conta. Muita coisa para fazer também. E muita coisa para fazer. Então, assim, quem quiser também conhecer um pouco mais do SATED, SATED RJ Oficial. E, enfim, a outra coisa, vai ter um evento do SATED com o Belo, então é de primeira mão, lá na Grande Rio, que é aqui perto, viu, gente? Então, se vocês quiserem, Caxias. Esse é um evento do nosso presidente Hugo Gross, que ele é da Grande Rio também, ele é diretor, então vai ter esse evento do SATED, então vai lá prestigiar o Belo e prestigiar o nosso trabalho do SATED RJ. Um beijo no coração de cada diretor lá do Sindicato dos Artistas, Dona Maria, Vera, Carlinhos e toda a diretoria, que a diretoria são 24 diretores, e o Hugo Gross, o Tiago, enfim, e todos os meus fãs, que eu tenho muitos fãs pelo Brasil todo, onde eu dei aula, enfim. Mas aqui vai ser a extensão da minha casa. Vou divulgar e você vai ficar mais conhecido que você já é, Saed. Muito obrigado. Obrigado mesmo de coração. Eu que agradeço por você ter aceitado o convite, né? Por você ser uma pessoa bastante ocupada, né? Você tem várias tarefas aí a serem executadas e você tirou um espaçozinho do teu tempo para poder estar aqui no podcast batendo esse papo com a gente, fazendo esse resumo, né, do que é o universo dos artistas, né? O universo da televisão, entre aspas, e agradecer de coração por você ter aceitado esse nosso convite, tá? E as portas estão sempre abertas aqui, sinta-se à vontade quando você quiser trazer alguém aqui, convidar alguém, indicar alguém, ou de repente está vindo aqui para poder falar sobre um projeto que o SATED vai fazer, ou uma reunião, alguma coisa, fica à vontade, o espaço aqui está aberto, só você bater um fique aqui, você já é de casa. Quero agradecer a todos vocês que estão vendo nosso programa, esse foi o podcast Juntos e Misturados, valeu rapaziada, esse foi o Paulo Martinelli, diretor, ator, compositor não, produtor, né? Apresentador. Quero mandar um beijo também lá pro pessoal da Feira de São Cristóvão. Isso. Eu apresentei 50 cantores lá, acho que eu vou mandar alguns para você. Esse trabalho foi muito bacana, porque o Gilberto Costa, que é o presidente do jornal O Nordestino, e Mesquita tem muitos nordestinos também, onde não tem nordestino, né, gente? E foi muito bacana esse trabalho, que eu falei, nossa, eu sou muito doido. Cheguei lá, saí 10 da noite, 13 horas e saí 10 da noite apresentando aqueles atores, aqueles cantores, aqueles artistas. De 1 hora da tarde até as 10 da noite. E foi muito bacana. Mais uma coisa que eu falei, minha voz está muito boa, porque falei bastante, porque você viu como é que eu falo, né? Não deixei nem o nosso Saed falar. Mas, gente, será que eu posso fazer um programa nesse lugar? Eu amei fazer um programa. Posso fazer um podcast aqui também? Claro, Saed, brincadeira à parte, pode, meu tempo. Obrigado. A gente pode elaborar esse projeto aí, cara. Claro que pode, Muito obrigado. Claro e depois vai ter uma feijoada também do Retiro dos Artistas. Aí eu vou te passar para você dar um feedback pro Retiro, que o Retiro também é um lugar que a gente está sempre ajudando, que alguns artistas moram no Retiro. É importante você falar sobre isso. Para quem não sabe, o Retiro dos Artistas é um acolhimento, vamos dizer assim, né? Para aqueles artistas que têm uma determinada idade e não tem aquele tratamento que deveria ter, vamos dizer assim, dos familiares. Sim. Vamos dizer assim, né? Para ser bem mais claro, né? Porque se você tem um pai e tem uma mãe e ele está com uma certa idade, ele tem que estar com você, debaixo das suas asas, porque teu pai e tua mãe sofreu por você lá atrás. Então, se ele está num abrigo onde está sendo acolhido, é porque ele não tem quem cuide dele. Então, o Retiro dos Artistas é um retiro que tem que ser respeitado, tem que olhar com os olhos diferenciados para o Retiro dos Artistas, porque é lá que as pessoas são muito bem tratadas. Se você não conhece, pesquisa lá que você vai saber sobre o que é o Retiro dos Artistas, né, Martinelli? É isso aí. Então a gente está aí, né, para ajudar também essas ONGs, ajudar todo quem precisa ser ajudado. Outra coisa que eu queria só
para finalizar, vamos ajudar esses animaizinhos que estão na rua. Eu passei aqui, eu queria levar todos lá para casa, entende? Esses gatos, esses animaizinhos que não tem quem ajudar. Então, por favor, vamos ajudar esses bichinhos que não têm voz, que não tem, mas eles têm muito mais sentimentos que muitos seres humanos. Então, se você quiser ajudar, ajude, dê uma ração, leve para casa de vocês, leve para uma ONG, porque você está ajudando uma vida, salvar uma vida também, que os animais têm vida. Então é isso que eu peço para vocês também, que eu vejo sempre nas ruas um bichinho ali, principalmente nesse frio. O ser humano tem como ajudar ele Sim. mesmo. Agora os animaizinhos, a gente tem que ajudar eles. É isso. Obrigado. É isso, rapaziada. Tamo junto. Esse foi mais um podcast Juntos e Misturados. E até a próxima. Fomos.